no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 26. O tema da mensagem dessa noite é a urgência da sabedoria. Irmãos, todos nós precisamos de muita sabedoria, né? Todos nós, porque não há como nós sermos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, sem nós termos a influência, o dom, né, a capacidade do Senhor de agirmos nessa terra com a sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 13 em diante, até o 26. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas e tudo que podes desejar, não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, ou seja, o juízo, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Meu Deus, olha de quanta coisa a sabedoria nos livra, como ela nos é útil, não é? Porque verdadeiramente ela demonstra para nós o quão nós somos dependentes desse Deus que é dono de toda a sabedoria e que quer compartilhar essa sabedoria. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, clamamos a Ti nesta noite. Senhor, continua falando conosco, Pai. Abre o nosso entendimento. Senhor, nos dá sabedoria, Pai, não somente para pregarmos a Tua palavra neste momento, mas também, Senhor, para guardarmos, retermos esta palavra e colocarmos em prática esta palavra em nossa vida, Senhor. Ó Deus, repreendemos todo o intento do maligno nesta noite, Pai, e te pedimos, tenha liberdade no nosso meio, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. A palavra de Deus, irmãos, ela não esconde de nós que mesmo os homens e mulheres mais capazes da Bíblia, todos estiveram sujeitos às mesmas dificuldades que nós. Porque às vezes nós olhamos, até mesmo, já nós vamos falar muito sobre ele, sobre Salomão, e achamos que eram pessoas que não eram de carne e osso. Mas nós vamos ver que os heróis da fé, os homens e mulheres de Deus, eles tinham dificuldades. E é justamente esse ponto que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida, porque as nossas dificuldades na presença de Deus, elas precisam ser colocadas diante deles, e diante do Senhor, e precisa agora também o quê? Nos fazer depender mais de Deus. Quantos dependem do Senhor? Amém? Somente Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio em forma corpórea de homem, ele sim não pecou. A Bíblia diz em Hebreus 4,15 que antes foi Jesus tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, o que tornava a vida de Jesus um padrão perfeito de obediência ao Pai, a ponto do próprio Pai dizer, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Por que Jesus chamava tanto a atenção do Pai? Irmãos, um dos segredos da vida de Jesus é que Jesus não abria mão da sabedoria divina. Você percebe que 700 anos antes da encarnação de Jesus, o profeta Isaías nos fala, em Isaías 11:2, que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho e de temor do Senhor. E diferentemente de Salomão, que não perseverou na sabedoria de Deus, Jesus foi justamente o contrário, irmãos. Jesus agradou o Pai em todos os momentos. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus sabia aplicar o conhecimento para tomar decisões. Jesus sabia aplicar
o conhecimento de Deus para agir com pessoas diferentes. Jesus sabia discernir os espíritos, ele cultivava a santidade ao Senhor em qualquer ambiente que ele estivesse. Jesus não era só o Cristo ungido de Deus na igreja, no templo. Jesus era o Cristo ungido de Deus nas ruas. Jesus permanecia sendo o Filho de Deus de verdade na sinagoga. Onde Jesus estivesse, aleluia, glória a Deus, onde Jesus estivesse, aleluia. Onde Jesus estivesse, Jesus permanecia sendo uma bênção. Você pode dizer para o teu irmão, sê tu uma bênção? Quando nós agimos, irmãos, pela mesma sabedoria que preservou o testemunho de Jesus nessa terra, automaticamente o Espírito Santo passa a guiar a nossa vida. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem guia a nossa vida para que nós venhamos a glorificar o nome de Jesus, para agirmos com sabedoria. É por isso que nós não podemos mais, irmãos, o cristão verdadeiro, ele não pode mais agir sem consultar a Deus. Ele não pode mais agir pelos impulsos. Ele não pode mais ser uma pessoa que se deixa levar pelas suas próprias emoções. Quantas pessoas agem por emoções quando na verdade deveriam estar colocando aquela situação diante de Deus, quando na verdade deveriam estar consultando ao Senhor, quando deveriam estar pensando, refletindo para agir. Também não podemos agir pelas pressões externas. Por quê? Porque agora toda a nossa vida precisa glorificar a Deus. Pensamentos, intenções, ações, toda a nossa vida é para louvor e glória do Senhor. Aleluia! Por isso Salomão fala em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Irmão, você já experimentou apresentar esse projeto que você tem para a tua vida, para a tua família ao Senhor? Você está apresentando essa situação que tanto você almeja no teu coração, você está apresentando isso ao Senhor? Você está analisando à luz da palavra, à luz da sabedoria de Deus, se isso é viável para a tua vida ou se isso vai te afastar do Senhor? Porque a sabedoria, irmãos, ela é um dom de Deus. E para receber a sabedoria, nós precisamos pedir ao Senhor com insistência, precisamos nos dedicar a pedir a sabedoria a Deus, mas precisamos também ter contato com a palavra. Quantos amam a palavra do Senhor? Amém? Ela é a nossa meditação de dia e de noite, irmãos. Você ama a Bíblia? Amém? Glória a Deus, ela é o nosso alimento. Vamos lá em Provérbios 2, aí do lado, né? Versículos 7-9 diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Meu Deus do céu. Versículo 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Meu Deus. Irmão, nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. Quando viermos para a casa do Senhor, nós temos que estar aqui de verdade. Nós temos que estar aqui de corpo, alma e espírito. Quando você estiver orando em casa, a gente sabe que é difícil, tem sido difícil, né? Porque a oposição se levanta, as coisas vão acontecer para você não dar um tempo de qualidade para o Senhor. Mas quem está esperando a sabedoria de Deus aí? Quem tem pedido? Você tem que dedicar o melhor tempo, você tem que dedicar a melhor etapa do teu dia para você poder buscar o Senhor, buscar o dom da sabedoria. Salomão nos revela aqui, irmãos, no versículo 6, que é o Senhor quem dá sabedoria e da sua boca que procedem o conhecimento e entendimento. Então para pensar o que é a sabedoria de Deus. Irmãos, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o juiz dos juízes, ele é o advogado dos advogados. Para tudo, Deus tem uma resposta. Aleluia! Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. E ele possui todas as habilidades. Do que você está precisando nessa noite? O que você entrou aqui necessitando de um milagre na presença do Senhor? Eu quero dizer para você que Deus é especialista nessa área. Eu não preciso nem saber o que você está precisando, mas Deus é especialista. Deus conhece, Deus sabe. Aleluia! Deus nunca precisa aprender, corrigir um erro ou rever um plano. Sabe por quê? Porque Deus é sábio, Ele é perfeito. Todas as suas obras são perfeitas. Tudo que Deus faz é justo, irmãos. E Salomão, irmãos, um dia ele recebeu dessa sabedoria. Ele tinha uma base boa, espiritual, para que ele não pudesse cair nas armadilhas do inimigo. Por quê? Porque ele teve Davi
como o seu pai, como aquele que o influenciou na presença do Senhor, com adoração, com uma vida de oração, como homem segundo o coração de Deus. Mas para complementar o currículo de Salomão nesse momento da vida dele, a Bíblia diz que Davi entrega Salomão para o profeta Natã, a quem chamou Salomão de Gedidias, o querido de Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma obra na vida de Salomão. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, Deus tem uma obra na tua vida. E isso não é um jargão, isso não é uma coisa fictícia, não é algo ilustrativo, é uma verdade. Deus tem uma obra na tua vida. Quando você vai ver Davi identificando Salomão como seu sucessor, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 9 a 10, Davi diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Versículo 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Meu Deus do céu. Davi fala, dá vamos dizer assim, um conselho, um recado muito duro para o seu filho Salomão, no sentido de quê? De que precisaria Salomão ter uma alma voluntária, um compromisso, uma disposição de alma para servir ao Senhor. Porque da disposição de Salomão em observar a lei de Deus, a bênção do Senhor alcançaria Israel ou não alcançaria Israel. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, dependendo da disposição da tua alma para buscar e servir ao Senhor e buscar em Deus a sabedoria, a bênção do Senhor chegará no teu lar ou não. Mas eu creio que vai chegar no lar de todos nós aqui, em nome de Jesus, porque nós temos disposição, alma voluntária para buscar a Deus. Então nós precisamos entender que nenhuma pessoa, irmãos, nenhuma prática, nenhum lugar deve determinar o nosso padrão de comportamento, porque isso foi um dos problemas de Salomão. Nós vamos ver daqui a pouquinho que conforme Salomão, ele foi crescendo no seu reinado, ele foi alargando as fronteiras de Israel, Salomão foi tendo contato com o mundo daquela época. De novo, irmão, sempre o mundo, sempre Satanás, sempre o apetite dos olhos, sempre o apetite da carne. Sabe por quê? Porque os cenários mudam, mas a história continua a mesma. O inimigo é o opositor do povo de Deus. Você pode dizer, o inimigo é o opositor do povo de Deus. Então a Bíblia não nos chama a nos conformar com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é aqui que entra o grande detalhe, irmãos. Por quê? Porque Deus sabe determinar, Ele esquadrinha, Ele prescruta, Ele sabe examinar quem anda de fato em retidão e integridade e aqueles que não priorizam a sua vontade. Olha, Deus não passou a mão na cabeça de Moisés. Lembra Moisés? O Senhor falou, fala a rocha. O que ele fez? Ele feriu a rocha. Ele entrou na terra de Canaã? Não. Arão entrou? Também não. Salomão, irmãos, a Bíblia diz que ele viria se desviar numa fase assim, sabe, inacreditável, porque a Bíblia diz que quando Salomão estava velho, ele se desviou. Eu já vi criança se desviar, já vi se desviar por causa da família que não foi mais à casa do Senhor. Já vi jovens se desviar, aí sim. Mas, irmão, você imagina uma pessoa já formada, madura. A Bíblia diz, Salomão sendo velho, ele se desvia da presença do Senhor. Irmãos, eu digo a você, eu e você, nós não nos vemos sem o nosso Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas a história de Salomão é uma vamos dizer assim, é um conselho de Deus para a nossa vida, para que nós entendamos verdadeiramente que os dons não podem nos salvar. Esse homem recebeu a sabedoria, irmãos. A Bíblia diz, nós vamos ver mais à frente, não havia homem nem mais sábio antes dele, nem haveria depois dele. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Esses homens agora, esses grandes doutores da ciência, esses homens, irmãos, estavam no chinelo, porque a Bíblia diz, lá já nós vamos ver, que não houve ninguém e nem haveria ninguém depois de Salomão, com a sabedoria que ele recebeu. Então, os dons não vão nos salvar, mas a obediência sim, ela vai nos salvar. Você pode dar glória a Deus por isso?
Aleluia! Então, se a fé verdadeira opera em nós, a nossa vida precisará glorificar a Jesus independente das circunstâncias. Lembra do Jardim do Éden, irmãos? Tudo perfeito. Era o local perfeito. Deus havia criado um ambiente favorável para o primeiro homem e para a primeira mulher viverem, para que eles pudessem dominar sobre aquela criação. E Deus teria sempre comunhão com eles, como tinha na viração do dia. Era um ambiente de glória, era um ambiente de revelação, era um ambiente de comunhão, porque a Bíblia diz que o homem não foi criado para a morte, mas ele foi criado para viver perpetuamente na presença do Senhor. A eternidade era com Deus, não havia pecado, não havia desobediência, mas a Bíblia diz que Satanás, o ardiloso Satanás, ele tentou Eva para que ela pecasse em seu coração através da dúvida. Por quê? Satanás lança dúvida. Será mesmo que eu preciso dizimar? Será mesmo que eu preciso estar todo domingo na casa do Senhor? Será que eu preciso estar congregado? Será que eu preciso mesmo ler a Bíblia? Será que eu preciso? Será que eu preciso? Irmãos, quantas dúvidas Satanás lança sobre a nossa mente. Por quê? Porque ele quer ferir, ele quer fazer com que a nossa consciência transgrida contra Deus. E ele implanta dúvida no coração de Eva e do seu marido. E ambos desobedeceram a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, irmãos, é exatamente o princípio da desobediência, né? Quando se fala não para alguém, é exatamente aquilo que foi proibido que o diabo vai querer atuar. Diz não, olha, o diabético não pode comer doce. Ele vai lá no pichinchão dos doces, vai passar em frente ao ponto de ônibus, ele vai querer logo uma bananada daquela desse tamanho, cheio de cristalzinho de açúcar em cima. Por quê? O proibido parece que atrai. Porque Satanás trabalha sempre na desobediência. Satanás trabalha sempre com aquilo que está o quê? Engendrado, com coisas que pertencem verdadeiramente ao mundo das trevas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor trabalha na luz. Você pode dizer, o meu Deus trabalha na luz. E por causa dessa desobediência, irmão, nós estamos pagando a conta até hoje. Porque todos os descendentes dos homens, de Adão e Eva, passaram a nascer debaixo do pecado, estão sujeitos à morte física e também à morte espiritual. Pode ser o bebezinho mais lindo, mas ele já nasce um pecadorzinho ou uma pecadorazinha e precisando de Jesus. Mas eu quero dizer para você que se você estiver na presença do Senhor, até a idade da consciência, onde eles puderem decidir por Jesus, os teus filhos estão na presença de Deus. Eles estão sendo santificados pela tua obediência ao Senhor. Aleluia! Então, meus amados, fosse pela sua experiência com o Senhor, fosse pelo testemunho da fé de seu pai, Salomão sabia quem era Deus e sabia que o Senhor havia encorajado o quê? A guardar a sua lei. Vamos lá em 1 Reis 2, 1 a 4. E aí, irmãos, Deus vem avisando, né? Deus sempre, ele avisa as coisas ao seu povo. Se você for um filho obediente, se você estiver congregado sempre, se você for um cristão, não é, que guarda a palavra, Deus antecipa as coisas para você. Ele revela os seus segredos através dos seus profetas. 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. É aquela cena de despedida, né, irmão? Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Meu Deus do céu! Então perceba aqui que Davi, após chamar os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, capitães de 1000, de 100, os administradores dos tesouros, oficiais, os poderosos, a Bíblia diz então que esses homens testemunharam da boca do próprio rei Davi que Salomão seria o sucessor. Salomão seria o edificador do templo. Lembra sempre no momento do ofertório? Nós lemos lá 1 Crônicas capítulo 29, onde Davi apresenta, fala claramente que Salomão seria o edificador do templo. E diante disso a Bíblia registra que o amor, irmãos, que Salomão tinha pelo Senhor foi tão grande que ele ofereceu 1000 holocaustos em Gibeon, a 8 quilômetros de Jerusalém,
onde estava o antigo tabernáculo. E essa atitude de Salomão como adorador agradou tanto a Deus que o próprio Senhor apareceu para Salomão em sonho. 1 Reis 3, do 5 ao 15, você vai ver essa história, e o Senhor fala assim para ele em sonho: pede-me o que quiseres que eu te dê. Você já parou para pensar nessa possibilidade? De você hoje chegar em casa, comer aquela jantinha gostosa, aquele salgadinho maravilhoso da nossa bolinho de aipim, da nossa irmã Valdete, e aí você, Senhor, em paz, me deita em paz. Não, você vai orar, bonitinho, vai fazer aquela oração para você poder dormir com Deus, tranquilo, apresentando a sua noite ao Senhor, pedindo a Deus para guardar o teu sono, e de repente o Senhor aparece para você em sonho e diz: pede-me o que quiseres que eu te dê. Irmão, Salomão demonstrou nesse momento, no momento desse sonho, dessa interação que ele teve com o Senhor no sonho, ele teve a oportunidade de demonstrar todo o investimento que Davi e o profeta Natan haviam feito na sua vida. Porque é no momento da oportunidade que nós vamos revelar quem nós somos. Sabia disso? Tem gente que quando cresce, começa a pisar na cabeça dos outros. Começa a desfazer do próximo, começa a desfazer do funcionário, começa a desfazer da esposa, do filho, do irmão. Mas eu quero dizer para você que Salomão, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir longevidade, a morte dos seus inimigos ou a longevidade, a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria ou entendimento para praticar a justiça no meio do seu povo. Meu Deus do céu! Então pensa nisso. Se o Senhor hoje aparecesse para você em sonho, o que você pediria ao Senhor? É uma responsabilidade. Olha como é que nós vamos refinando os nossos pedidos. A Bíblia diz que às vezes nós não recebemos porque pedimos mal para esbanjarmos em nossos prazeres. Mas imagina se você tivesse a oportunidade de pedir ao Senhor, como Salomão pediu a sabedoria. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 6 a 9. Acompanha comigo aí, que aí fica mais claro ainda, né? Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Olha o versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Meu Deus do céu! Salomão priorizou a sabedoria, irmãos. Irmãos, uma coisa é ser inteligente e outra coisa é ser sábio. Você sabia que tem uma diferença? A inteligência diz respeito à capacidade que nós temos de compreender e aplicar, aprender e raciocinar aquilo que nós aprendemos, o conhecimento que nos é dado. Mas a sabedoria, irmãos, ela nos capacita a, assim, aplicar corretamente o conhecimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria de Deus nos preserva do mal e pela sabedoria de Deus, eu e você vamos viver uma vida piedosa na presença do Senhor, ou seja, uma vida que agrada ao Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Está escrito, se algum de vós necessita de sabedoria, vai para a UERJ. Vai para o fundão. Não. Peça a Deus. Devemos pedir, irmãos, sempre ao Senhor a sabedoria que vem de Deus e nos esforçar para alcançá-la. Por quê? Porque essa sabedoria, ela não se encontra no plano terreno. Não é uma sabedoria que você vai sentar num curso humano, num curso secular, e que você vai conseguir acessar a Deus por meio dessa sabedoria humana. Não. Pelo contrário. Se você for lá em Tiago 3, do 13 ao 16, a Bíblia diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal
e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, graças a Deus, através da sábia escolha do jovem Salomão, Salomão escolheu a sabedoria que vem de Deus. E é isso que nós precisamos também para a nossa vida. Se nós quisermos ver a nossa vida verdadeiramente agradando ao Senhor, as coisas que estavam travadas na nossa vida serem destravadas, o processo começar a andar na nossa vida, nós precisamos colocar em prática a sabedoria de Deus na nossa vida. Buscar essa sabedoria e aplicar essa sabedoria em cada área da nossa vida. Irmãos, a Bíblia fala de todos os assuntos. Fala de filho, de casamento, de trabalho, de emprego, de funcionário, de patrão, de vida espiritual. Para cada área da nossa vida, nós temos uma resposta. Mas o que cabia a Salomão fazer? Ele tinha que guardar as fontes do seu coração. Provérbios 4:23, Salomão fala isso, né? Que nós temos que guardar as fontes do nosso coração. Porque devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por quê, irmãos? Porque as fontes de água e os poços lá no Antigo Oriente Médio, eles tinham um valor inestimável, porque a água era um recurso escasso. Então, o que as pessoas faziam? Elas arrumavam pedras, não é? Elas trabalhavam pedras, normalmente arredondadas, para tapar, para proteger a boca dos poços, para proteger as nascentes, de forma que aquela nascente ficasse selada, o inimigo não tivesse acesso. O lixo, aquilo que o vento, as intempéries poderiam sujar aquela fonte, não conseguiria mais, porque a fonte estava selada. Eu quero dizer que o seu coração e meu coração precisam estar selados para Deus. No sentido, melhor dizendo, precisam estar selados para as coisas do mundo e aberto para Deus. Precisa estar totalmente tapado para as coisas desse mundo. O lixo do mundo, irmão, não pode entrar mais na nossa vida. O que você tem visto, o que você tem colocado diante dos seus olhos? Será que é a imoralidade, a pornografia? Será que são os jogos? O que tem entrado pela sua boca? O que tem entrado pelos seus ouvidos? Porque tudo isso são os caminhos que contaminam as fontes de vida que há no nosso coração. Aleluia! Agora você imagina, irmãos, esse homem cheio da sabedoria de Deus. A Bíblia diz que ele foi capacitado para discernir o bem e o mal. Ninguém julgou o povo de Israel como Salomão, porque ele possuía grandíssimo entendimento e larga inteligência. A Bíblia diz que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, discorrendo sobre todas as plantas, animais, aves, répteis e peixes. Meu Deus do céu. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Olha só, nós falamos um pouquinho atrás aí, agora você vai ver. Olha o que o Senhor fala acerca de Salomão. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Meu Deus do céu. Então o sucesso de Salomão não era ele, mas a sabedoria que estava nele. Você é bem sucedido naquilo que você faz? Meu irmão, entenda que é o Senhor na tua vida. É o Senhor quem te capacita. É o Senhor quem adestra as tuas mãos para o dia da batalha. É o Senhor quem te dá entendimento para você fazer coisas que humanamente você não seria capaz. Irmãos, quantas coisas Deus está nos ensinando. Quantas coisas Deus está me ensinando. Nesse novo tempo, nesse mês de agosto, completamos 6 anos. Quantas coisas eu tenho aprendido com o Senhor e com os meus irmãos. Porque Deus, irmãos, é cheio de misericórdia. Deus lhe havia concedido a Salomão um coração sábio e inteligente. Assim era a glória do reino de Salomão, irmãos. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela ficou maravilhada pelas respostas que Salomão dava e também pela forma como Salomão conduzia a sua casa. A sua casa é reflexo da sabedoria de Deus? Ou se nós dermos uma blitz lá, está tudo virado. Está tudo sujo, tudo bagunçado. As coisas estão fora de ordem. As contas estão por pagar. Você não gere as coisas que Deus tem dado para você com sabedoria. Porque a casa de Salomão refletia a sabedoria de Deus. Até a sua comida. Será que você está comendo bem, meu irmão? Será que você tem comido uma comida saudável ou você está querendo ganhar tempo na sua vida e está atacando miojo? Está atacando coisas na sua família que você sabe que isso aí é caminho de morte, mas é mais rápido. A comida de Salomão refletia a sabedoria.
A Bíblia diz que ela ficou impressionada também com o lugar dos seus oficiais, com o serviço dos seus criados, seus trajes e até sobre o holocausto oferecido na casa do Senhor. Será que a sua roupa, a sua forma de vestir reflete a sabedoria de Deus? Será que a forma como você trata os seus empregados reflete a sabedoria de Deus? Oh, meus irmãos, Salomão foi um homem tremendo no momento que ele estava na presença do Senhor, guardando e perseverando nessa sabedoria. Aleluia! E foi justamente nesse momento de maior prosperidade no reino de Salomão que a Bíblia nos mostra que ele começou a fazer escolhas erradas, irmãos. E aí que nós temos que tomar cuidado, porque normalmente os maiores tombos acontecem quando estamos nos lugares mais altos. Quem já tomou tombo de escada aqui? Irmão, dá um susto que não é brincadeira não, né? Uma vez eu tenho uma escada aqui, tipo daquela que abre em duas assim, né? E ela também abre assim. Eu me lembro que eu coloquei a travinha. Eu estava cepando aqui a copa da árvore, assim, né? Eu estava bem no alto, irmão. De repente eu ouvi um estalo, ela fez assim, Deus me livrou, porque eu ainda consegui pular, mas depois que a gente pula, né? Ai, Jesus. Ai, aquela adrenalina. Falei, meu Deus, porque se eu caísse com as pernas para dentro da escada e ela abrindo, você imagina, eu ia quebrar alguma coisa. Deus me livrou. Deus te livrou? Diga glória a Deus. Amém. Você está aqui para contar a história, né? Mas a Bíblia nos mostra que ele começou a fazer escolhas erradas, irmão. Sabe por quê? Porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Quantas pessoas trocando o culto a Deus por programas lá fora, quando deveriam estar na casa do Senhor? Quantas pessoas trocando o conhecimento, uma noite de estudo bíblico, de escola bíblica, de discipulado, por coisas... Estou falando daqueles que podem estar, né? Estou falando aqui em regra geral. Mas Jesus conhece o nosso coração. Salomão agora, então, permitiu-se levar pelo engano e pelos prazeres. Por quê? Porque a Bíblia se cumpre, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então nós temos que aprender a fazer escolhas. Diga assim, eu preciso aprender a fazer boas escolhas. Amém? Então nós precisamos escolher bem, irmão. Nós precisamos fazer boas escolhas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Você pode glorificar o Senhor? Então Satanás, ele quer nos fazer desonrar a Deus por meio de uma vida de maldade, de perversões, de rebeliões, de rebeldia. E foi isso que ele fez com Salomão. Vamos lá em 1 Reis 11:4. Já estamos caminhando, tá, irmão? Caminhando. Eu vou para Canaã. Caminhando, eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Irmão, 1 Reis 11:4, chegamos na nossa Canaã aí. Agora presta atenção no detalhe do texto. Sendo já novinho, não? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Meu Deus do céu, o check-up chegou, irmãos. 1 Reis 11, versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Olha, o exame chegou, o resultado chegou, porque ainda que nós não lembremos, o Senhor está nos analisando o tempo todo. É claro que nós servimos a um Deus que é misericordioso, que é capaz de refazer a nossa história, que é capaz de renovar as nossas forças, mas o Senhor não se agrada daqueles que enveredam conscientemente pelo caminho da desobediência, no pecado voluntário, né? Na ação deliberada, na vontade deliberada pelo pecado. Lamentavelmente, irmão, Salomão deixou-se levar pelo enganoso coração e a Bíblia registra o seu desvio foi progressivo. Se você for lá em Eclesiastes 2, 8 a 10, a Bíblia diz: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros reais, de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Versículo 9 do capítulo 2 de Eclesiastes: engrandeci-me, sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria.
Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Irmãos, dom, ele havia recebido, a sabedoria perseverou, porém ele não usou, ele não observou. Você já foi fazer o trabalho do valente de Davi? E você já percebeu que tem fases que a gente lida com muitos desviados da casa do Senhor? De pessoas que tinham dom de pregar, que tinham dom de revelação, que tinham dom de profetizar, que tocavam, que ensinavam, e essas pessoas naufragaram na fé, de alguma forma. Umas por ataque de Satanás não resistiram, outras pelo próprio envolvimento consciente com o pecado. E foi numa de muitas alianças políticas que Salomão fez, irmãos, que ele se casou com a filha de Faraó e ainda teve muitas outras mulheres contrariando a vontade de Deus. Salomão não se contentou com mais uma, nem mais duas. Foram 700 mulheres e 300 concubinas. Você já parou para pensar? Não tem um pastor que diga, né? Imagina a quantidade da sogra no almoço de domingo. passa a colher, passa o sal. A mesa, já imaginou? 700 mulheres e 300 concubinas, irmãos. E por causa disso, a Bíblia diz que as suas mulheres se tornaram o quê? Laço para ele. Porque cada uma dessas alianças que Salomão fazia com os países, com as nações à sua volta, ele contraía um casamento e automaticamente passava a adorar, a ter comunhão, a ter aliança com Deus da sua mulher ou das suas mulheres. Então ele passou a adorar a Astarote, Milcom, a Camus, e a Bíblia diz que ele experimentou durante todos os seus dias a adversidade de Hadad, rei da Síria. Por quê? Porque a desobediência só traz prejuízo, irmão. Não vale a pena desobedecer. Se você analisar o tempo todo, Deus teve o trabalho de repetir para todo um povo a mesma lei, está lá em Deuteronômio. Ele repete para a geração dos mais novos para que eles não viessem a cair em erros, em dificuldades. E hoje o Senhor nos lembra, nós somos filhos amados. Ele está aqui para nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia e de noite, mas sobretudo, irmão, das nossas más escolhas. Porque às vezes o inimigo somos nós mesmos. Temos Satanás como opositor? Sim. Mas às vezes também temos a nossa própria vontade que quer prevalecer, o nosso ego, a nossa própria vontade. A idolatria selou a queda de Salomão. Sem dúvida, sua infidelidade comprometeria não somente o seu reino, mas tudo aquilo que Deus havia projetado para Israel. Porque a desobediência compromete tudo aquilo que Deus estava imaginando a nosso respeito. Por quê? Se você for lá em Deuteronômio 11, 14 a 15, você vai ver que Deus havia prometido na obediência chuva em abundância e fartura de alimentos. Irmãos, na presença do Senhor, nada vai te faltar. Você pode dar um glória a Deus bem bonito? Então não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso. Não vale a pena trocar o eterno pelo temporal. Não vale a pena nós trocarmos o Senhor por um prato de lentilhas. Não vale a pena trocar a obediência, uma vida de obediência, uma caminhada de obediência por uma caminhada de aventura. Quantas pessoas se aventurando, irmãos? Você está vendo pessoas de 30, 40, 50 anos de casada agora se separando. Ah, por quê? Porque minha esposa ronca. Porque o meu marido tem chulé. Ah, porque ela usa dentadura. E há quanto tempo você conhece ela com dentadura? Ou ele com dentadura? E agora isso é motivo? As pessoas estão simplesmente tomando medidas como Salomão tomou, se desviando, tropeçando numa idade que já deveriam estar maduras para tomar as rédeas da sua vida, para manterem a sua vida na presença do Senhor. As pessoas estão deixando de fazer o que Deus quer que elas façam. É duro ouvir isso? É. Mas Salomão teve que ter um choque de realidade. Tanto é que você vai ver que lá no finalzinho ele diz, olha, de tudo, a suma de tudo é temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Fala para o seu irmão, teme a Deus. Temos que nos apartar do mal, irmãos. O que é o mal? O que representa o mal na tua vida? É o cartão de crédito? Você não sabe usar? Joga fora. Não sabe usar? Joga fora. Senão você vai levar a sua casa à ruína. O que é o caminho de perdição para você? É o celular? Você não consegue ainda se controlar? Você tem pedido domínio próprio a Deus? Amém. Mas se não tem, não consegue se controlar? Bota num cofre e joga a chave lá no Paraíba do Sul. Irmãos, a Bíblia diz, é melhor entrar no céu com um olho só do que com 2 olhos para o inferno. Não é isso? O discurso de Jesus é duro, não é fácil não.
Por isso que nem todos quiseram andar com Jesus para ouvir os seus ensinos. Mas na hora da multiplicação de pães e peixes, ó, era gente para todo lado. Porque, né, o crente gosta de comer. Gosta ou não gosta? Gostamos. Tá vindo aí dia 15, irmãos. É o nosso almoço da comunhão. Maravilha. Então, queridos irmãos, tudo que antes era usado para louvar ao Senhor tornou-se um fim em si mesmo para Salomão. Por quê? Porque ele deixou de aborrecer o mal. Ele fez justamente o que Deus falou para não fazer. Ele multiplicou cavalos, multiplicou para si mulheres e multiplicou a prata e o ouro. Tudo que Deus havia falado em Deuteronômio 17, detalhe, 400 anos antes do governo dos reis de Israel. Deus já havia falado 400 anos antes, ó, vai chegar um tempo em que vocês vão ser governados pelos reis. Quando chegar esse tempo, vocês não podem permitir que o rei multiplique para si mulheres, cavalos, nem o ouro, nem a prata. Tudo aquilo que o coração do homem quer hoje em dia. O que o homem quer? Sem Deus, desviado. Mulheres, e as mulheres? Homens, ouro e prata, e o que mais? Multiplicou para si prata, ouro, mulheres e cavalos. Que os cavalos são os carros, né, irmão? Na atualidade, os helicópteros, né? Os jets, esquis da vida aí. Irmão, você está vendo como é que a Bíblia, como é que o homem, ele permanece com a mesma, sem Deus ele permanece, não é? Fadado, inclinado para o mal. Certamente Salomão se esqueceu de Deuteronômio 17:9, onde Deus havia requerido que os reis deveriam ler a sua palavra todos os dias da sua vida. Vamos lá, Deuteronômio 17. Irmãos, todos os dias nós precisamos ler a palavra de Deus. Pastor, mas eu já li a Bíblia 10 vezes. Você está vivo? Amém, eu também estou. Então nós vamos ter que ler a Bíblia até o último dia da igreja na face da terra. Ou alguém aqui já está formado em Bíblia? Irmãos, até hoje eu tremo para estar aqui, tremo na presença do Senhor, porque eu sei da minha responsabilidade e sei também dos irmãos quando estão aqui com as suas responsabilidades. Deuteronômio 17, versículo 17 em diante. Vamos lá, vamos ler. 16, melhor dizendo. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas, sacerdote, e o terá consigo, e nele lerá de vez em quando. Não. Todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Irmão, então nós temos que ler todos os dias. Pastor, mas, irmão, nós é que temos que dar o nosso jeito, porque Jesus, o Senhor já fez o seu melhor. O Senhor, o Pai, já deu o seu melhor, que era o seu único filho. Jesus não morreu naquela cruz em partes, não. Ele foi totalmente, não foi só o braço de Jesus, não foi só o tronco ou só a cabeça. Jesus estava ali por completo. O Senhor nos quer por completo. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Então, para que todo esse reino fosse sustentado, irmãos, Salomão foi, permitindo ainda mais a sua opulência, o seu luxo e tomando vulto. Por quê? Porque ele começou a colocar muito luxo para dentro do palácio. Ele começou a fazer coisas terríveis com relação à vida do seu palácio. Ao invés dele governar para o povo, ele começou a governar para si. E como eu falei, irmão, Salomão permitiu que o seu coração fosse invadido pelo apetite dos olhos, pelo apetite da carne, pela soberba da vida. Isso nos mostra que conhecer a palavra e crer nela não é o suficiente. Por quê? Porque a sabedoria só vai guardar aquele que viver por ela. Eu vou repetir essa frase. A sabedoria só vai guardar aquele que viver por ela, ou seja, aquele que viver pela sabedoria. A maior falha, irmãos, de Salomão não foi ter se apartado da sabedoria, porque a sabedoria estava nele, mas simplesmente ele resolveu, em sã consciência, não aplicar a sabedoria na sua vida. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 6, diz assim, assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E eu quero dizer para os irmãos, nessa finalização, que escolher fazer o certo é uma decisão pessoal. Seu marido pode estar fazendo algo errado, a sua esposa pode estar fazendo algo errado, seus filhos podem estar fazendo algo errado, seu irmão em Cristo pode estar fazendo algo errado.
mas isso não nos dá o direito de fazermos o errado. Porque Deus nos dá a capacidade em Cristo para poder obedecer e fazer o correto. Amém? Glória a Deus. O sacrifício de Jesus por nós, irmãos, ele não se repete. Por isso nós não podemos, como falamos na ceia, andar pela desobediência. Ter sabedoria não garante a sua aplicação. A sabedoria de Salomão não falhou, foi ele quem deixou de segui-la. Por quê? Porque o dom é irrevogável. Você pode dizer, o dom é irrevogável. Por isso que você vai ver, como eu já vi, pessoas em situação de rua, quando a gente já foi orar, eles até entregarem recados de Deus, porque Deus usa, é o dom, Deus usa. Ele faz como ele quer, ele não tira. Ou você dá um presente e depois você tira o presente da pessoa. Não, Deus quando ele dá e ele só vai fazer o seguinte, vai ter o dia da prestação de conta. Nós já pregamos aqui, né, sobre a parábola dos servos, já pregamos aqui sobre a parábola dos talentos. Vai haver o dia da prestação de contas. Então, sua frieza espiritual, irmãos, teve início com o abandono gradual das leis de Deus. Cuidado. O que você tem deixado de fazer que você fazia sempre? Você tem deixado de orar? Você tem diminuído o tempo de oração? Você tem deixado de ler a palavra como você lia, naquele ambiente bom, né, sentadinho, no lugar fresco? Você não vai ler no cubículo, né, sem luz, já pronto para querer dormir, ou com o celular do lado. Não, irmãos. Nós temos que dar o melhor tempo da nossa vida para o Senhor. As maiores dificuldades não nos são causadas pelos pecados que não conhecemos, mas por aqueles quais procuramos nos justificar. Irmãos, a melhor coisa é reconhecer. Ainda bem que Salomão, ele em dado momento, ele caiu em si, ele viu que tudo era vaidade, né? Ele mesmo diz, ó, tudo é vaidade, né? Tudo que eu fiz, olha, foi loucura. Eu corri atrás do vento. Por quê? Porque deixar o eterno pelas coisas temporais é prazer temporal, irmãos. A droga, ela tem um efeito de tempo curto. O sexo, ele tem um momento de tempo curto. A bebida, qualquer prazer desse mundo, qualquer coisa. Você já viu criança? Ela fica naquela expectativa para ganhar aquele presente. Aí você entrega, no primeiro dia, irmãos, ela vai dormir com o presente. Ih, ela vai dar beijo naquele ursinho, naquela boneca. O menino vai esconder o carrinho para ninguém brincar com ele. O que vai acontecer depois? Aquilo passa a ser uma coisa comum. E nós não podemos deixar aquilo que é sobrenatural ficar comum na nossa vida. Porque a presença de Deus em nós é o melhor de todos os presentes que nós já recebemos. Salomão um dia caiu em si e percebeu que o vazio que o homem tem no seu coração não pode ser preenchido com mulheres, riquezas e os bens deste mundo. Irmãos, quantos ricos, milionários, ultramilionários, falam sempre isso. São pessoas que são solitárias, porque muitas pessoas que se apresentam para eles estão com interesse, né? Ou tem interesse, ou eles já ficam achando que a pessoa tem interesse. Então, normalmente são pessoas de vida solitária, né? São pessoas infelizes porque não podem ter a vida normal que os seres humanos comuns como nós temos. Porque você já viu a pessoa ultramilionária tá indo assim num shopping como você vai, como eu vou? Eles têm todo um aparato, né? Eles dormem pensando no dinheiro, preocupados como é que vai ser a cotação disso, a cotação daquilo. Eles precisam dar conta de toda a sua riqueza, mas graças a Deus Salomão caiu em si. É o último versículo dessa noite, Eclesiastes 2, versículos 11 a 13. E aí o Senhor fecha essa mensagem, aleluia, de uma forma tremenda para nós. E eu creio, irmãos, que você nunca mais, como eu, vai deixar de pedir sabedoria ao Senhor. Eclesiastes 2, 11 a 13. Depois de falar que ele empreendeu grandes obras, edificou, plantou, fez jardins, fez açudes, comprou servos, lá no versículo 7, amontoou prata e ouro, versículo 8. Versículo 9, se engrandeceu e sobrepujou a todos que viveram antes dele, entra o versículo 11. Ó, ele cai. A sua consciência volta ao normal, na presença do Senhor. Considerei, diz o texto, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Você pode dar um glória a Deus?
Aleluia. E ele fecha lá no capítulo 12, versículo 13, dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, meus irmãos, que você possa lembrar sempre de pedir sabedoria ao Senhor. Vai tomar uma decisão? Pense como Jesus tomaria essa decisão no seu lugar. Esse é um exercício infalível. Se você quer ter uma resposta rápida de Deus para a tua vida, você pode fazer esse autoquestionamento, você pode conversar: Espírito Santo, o que o Senhor faria no meu lugar nesse momento? E a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Talvez você tenha entrado aqui com demandas, com questões, até mesmo, posso até dizer, você pode ter a sua razão, humanamente falando, porque você pode estar sendo prejudicado em alguma situação, você pode estar sendo lesado por alguém, por uma empresa, enfim, não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, ou por um familiar, ou por até mesmo um irmão em Cristo, porque a Bíblia fala que existem os falsos irmãos, Paulo fala lá em 2 Coríntios. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que se nós estivermos no Senhor, a sabedoria de Deus nos guardará. Nós vamos ter a resposta certa para o momento certo. E, sobretudo, nós vamos saber amar, ainda que nós estejamos sendo perseguidos, ainda que estejamos sofrendo por pessoas que estejam levantando calúnias a seu respeito ou ao meu respeito. Eu quero dizer para você que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso advogado, ou o Senhor é tudo para nós. Senhor, em nome de Jesus, você pode ficar de pé nessa noite? Aqueles que puderem. Sei que a Patinha está com o netinho.